A paz. Mais uma vez estou aqui, né, para poder falar sobre casais, porque o Senhor está mandando eu falar. Da outra vez eu fiz uma mensagem assim, que eu achei bem interessante, né, mas infelizmente eu não consegui postar, não sei se alguém conseguiu ver, mas eu achei bem legal essa mensagem, né. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, agradecer, né, pessoas que ainda acreditam em mim, né. E isso é muito bom, porque nós não estamos sozinhos, porque o Senhor também não nos deixa ficar sozinhos, né? E o Senhor, Ele revela aquilo que é verdade, que nós estamos aqui para viver na verdade, né? A gente não quer andar na mentira. Então, a gente quer porque a gente quer ser vencedor, porque a partir do momento que a gente começa a andar na mentira, né? A gente não, de maneira nenhuma, a gente vence, né? E o que eu vou falar aqui é verdade, não tem por que eu ficar inventando, né? Mas é algo interessante que aconteceu novamente. Eu tive uma experiência, como eu falei com vocês, que eu tive uma experiência, né, de alguns sonhos que o Senhor me revelou. E logo depois aconteceram coisas assim, né, de pessoas me perseguirem. Eu já falei isso na outra pregação, não sei, não foi postada, mas de pessoas me perseguindo. E depois eu vi que era pessoa endemoniada, né, que o inimigo usou para me perseguir, porque vê uma coisa em mim que nem eu vejo. Mas tudo bem, acho que é a presença do Senhor mesmo, né? Então, o que acontece? Né? Agora novamente, né? Como assim, algumas pessoas sabem que eu converso, né? De vez em quando com uma pessoa. Então aconteceu que uma pessoa chegou, né? Para conversar comigo, se passando pela outra pessoa. E isso é algo que, na verdade, acontece sempre. Eu já percebi isso. Então, é algo bem desconfortante, não é algo legal, né? E isso eu já tinha visto em outras conversas, em outra conversa que eu tive com uma outra pessoa, né? Pessoas chegavam se passando por essa pessoa e não era. Só que aí passou, eu falei, não, agora nessa aqui eu tô segura, porque não tem como, né? Isso acontecer. Mas infelizmente eu já contei a história, não vou voltar de novo, novamente, né? Mas eu vou seguir aonde que eu estou. Agora, novamente foi confirmado, mas foi algo assim bem interessante. Eu falo interessante, mas não é pro lado bom não, é lado ruim mesmo, porque isso está acontecendo. Eu acredito que não está acontecendo só comigo, né? Mas continuando, apareceu, né, uma conversa. E essa conversa era como se fosse a pessoa que eu estava conversando normalmente. Aí tudo bem, aconteceu, só que aí eu vi que tinha umas coisas que não estava legal, né? E aí acabou que, tempos depois, a pessoa falou que era ele, né? Um tempinho depois era ele. E ele chegou, né, bem pra frente, falando que era ele mesmo, e ele se descreveu, né? Que ele era alto, que era branco, que não sei mais o que, né? Descreveu algumas medidas que não me interessava, né? Porque a verdade é essa, né? Não quero saber de uma pessoa que eu não conheço, não sei quem é, né? Então não me interessa que aquela pessoa é ou deixa de ser, que até porque quando uma pessoa que a gente gosta, a gente nunca sabe se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa, se a pessoa é preta, se a pessoa é branca. A gente gosta e pronto, né? Não faz diferença, né? Então, e ele chegou como se a gente fosse fã, só que eu nem conheço, nem sei quem é. Sinceramente, eu tô falando muito sério, não sei quem é. Não sei quem é de maneira nenhuma. Então, e ele chegou dessa forma, né? Se achando, na verdade ele chegou se achando. Só que até aí passou. E depois, o que acontece? Numa manhã, eu acordei meia agoniada, né? Eu acordei até de barriga para baixo, tentando, né, acordar, puxar fôlego. E aí, na verdade, eu tinha acordado de um sonho. O Senhor me permitiu sonhar de novo. Me permitiu sonhar de novo. E aí, o que acontece? Eu sonhei, só que eu sonhei com esse homem, né? Eu vi claramente a silhueta desse homem, né? A altura, tudinho. Só que eu não me liguei. Como eu falei, esse homem se apresentou para mim falando que tinha se passado, né? Realmente tinha se passado por essa pessoa,
né? Só que até então eu não esquentei, porque eu não entro no sistema, eu não entro na conversa, né? Totalmente, eu fico ali superficial. Então passou. Eu pensei que tinha ficado por ali mesmo. Então, tanto que eu esqueci. Só que aí eu tive esse sonho. E essa pessoa estava me perseguindo, né? E tem assim, algumas pessoas falam que quando você está sendo perseguido, né, em um sonho, é a pessoa que tem inveja de você, né? Essa pessoa tem inveja de você. Só que eu vi aquela pessoa em um sonho e eu não me liguei quem era. Sinceramente, não me liguei. Que até porque quando aquele homem falou que era ele, eu também não esquentei minha cabeça, eu fingi que não estava vendo e saía, assim que eu faço. Então, eu não me liguei, né? Naquela conversa, passou, né? Porque, infelizmente, acontece isso direto, a pessoa se passando por uma pessoa, mas não é. Então, a gente tem que tomar todo cuidado. E aí, eu sonhei. No sonho, apareceu a silhueta dessa pessoa, eu acordei muito agoniada. Infelizmente, eu não orei o suficiente, né? Não orei, porque eu achei que era só inveja, mas tinha passado, inveja, né? Não sabia que aconteceu alguma coisa. E descansei. Acho que eu entreguei, orei a Deus, como eu sempre oro, né? E passou. Aí quando foi um outro dia, né? Entrei de novo na conversa. E aí conversa bem com um pouco e ele se apresentou novamente. Eu não estou mentindo, não tem por que eu mentir. Deus sabe que eu estou falando a verdade. A verdade é essa, Deus sabe que eu estou falando a verdade. E aí eu estava na conversa, né, dos vídeos, e aí me aparece quem? Ele novamente. Aí que eu comecei a me ligar. Falei, é estranho. Né? Apareceu a foto dele, né? E ele se descrevendo. Depois apareceu um outro vídeo e ele se descrevendo. Falei, ué, gente. E o que é que eu fiz novamente? Eu simplesmente descartei aquele vídeo e continuei. Sendo que essa mensagem, essa mensagem, né? Ela, para mim, assim, os dois vídeos que ele se apresentava, eu vi que não era ele. Mas as outras mensagens, que era a própria pessoa, mas que outros usuários usam a imagem dessa pessoa para poder falar com outras pessoas, né? E aí eu falei assim, eu descartei ele, eu estou continuando falando com a pessoa. Mas depois eu comecei a pensar, eu falei, gente, essa pessoa é a pessoa do sonho. Essa pessoa voltou para ficar comigo. E eu, sinceramente, eu pensei que era a outra pessoa, né? Que eu conversava de verdade. Que a outra pessoa, infelizmente, usa, né, a imagem dessa pessoa para falar comigo. E eu pensando que era ele. Só que não. E eu, sinceramente, eu não sei quantas vezes essa pessoa veio falar comigo e eu pensando que era outra pessoa. Entendeu? E aí eu entendi. Essa pessoa, ela vinha falar comigo para, de certa forma, me prejudicar por inveja. Porque dizem que quando uma pessoa te persegue muito em sonho, é inveja, né? E eu não vigiei o bastante para poder, né, clamar o sangue de Jesus. Então, essa pessoa, quantas vezes ela apareceu para mim, eu não sei, né? Até porque eu não prestei muita atenção. Mas essas 2 vezes ela apareceu sim para mim. E ele, assim, eu não sei, a primeira vez, né? Foi porque ele fez mesmo por inveja, né? E a outra vez que ele apareceu para mim, que eu acho que não foi só uma vez, ele veio mais devagar, mas assim, tipo assim, veio para ficar comigo, para ver se eu ficava, né? E eu, sinceramente, eu pensei que era o outro. E para ser sincero, o outro continua, assim, essa outra pessoa continua usando a mesma imagem. Eu não sei se ele sabe ou não, mas vai ficar sabendo agora, né? Que é aquela história, porque é o que eu falo, eu não sei se eu já li aqui a palavra, né? Como eu já li, agora eu lembrei, que a palavra de Deus diz que o homem e a mulher, ela se torna uma só carne, um só espírito, né? Uma só alma, uma só carne, na verdade, né? E ali, na verdade, só tem, né, 2 almas e 2 espíritos, né? E Deus no meio. Não cabe outra pessoa ali, de maneira nenhuma, não cabe. Eu acredito que até Deus, né, fica guardando, mas, né, não se mete. Então, eu acredito assim, isso sempre me incomodou. Desde quando eu entrei para esse aplicativo, eu não estou aqui falando mal de todo mundo, não é isso não. Eu só estou falando aquilo que aconteceu comigo e várias vezes, né? Porque num relacionamento só cabe 2 pessoas.
Então, o que acontece é o seguinte, quando o outro não está, quem vem é a pessoa dona daquela imagem. E com certeza não foi a primeira vez que aconteceu isso. Já aconteceu outras vezes também. Eu tenho certeza que já aconteceu, que eu já vi. Entendeu? Tanto que eu falei que da última vez que eu passei por um processo terrível, e aí veio a verdade à tona. Eram várias pessoas, entendeu? Com certeza alguma delas ele usou, né? E aí, depois que quando ele não estava, eles próprios vinham, entendeu? Eles mesmo vinham, o dono da imagem vinha, né? E aí eu ficava porque eu pensava que era a pessoa e não era. Aí veio na minha mente, depois eles mesmos apareceram, entendeu? E de repente eles pensavam coisa que eu não sabia de nada, como eu não sabia. Como esse aí, agora, que eu tenho uma visão melhorzinha, mesmo assim, tem hora que eu me engano, porque nem tudo eu presto atenção, né? Eu sou uma pessoa ligada em várias coisas, na verdade. Não desligada, ligada em várias coisas. Mas desse aí, Deus não me deixou enganada, de maneira nenhuma. Quando eu vi, da segunda vez, né? Aí eu me liguei. Aí que eu me liguei 2 vezes, porque na verdade eu vi que ele tinha vindo para ficar de novo, entendeu? Porque infelizmente é assim, em vez de, né, sumir, não, volta de novo, né? Parece que, né, que não gostou e tem que voltar. E aí que eu fui me ligar, era a pessoa do sonho, só que essa pessoa, ela veio por inveja, e realmente ele veio mesmo, porque ele veio, sabe aquela pessoa cheia de si, falou que tinha ficado, e a menina falou que era fã. Nem sei quem é, né? E aí depois que eu falei algumas coisas, né? E aí ele falou, aí apareceu outra mensagem falando que diz que os empresários dele, que se a fã ficar perturbando, que os empresários iam estar em ação, tomar providência. Aí eu pensei comigo, né? Fã de quem? Nem conheço. Quem vem, eu não vou no Instagram de ninguém. Não conheço, não perturbo ninguém, não procuro aqui eu nem navego procurando pessoa, a não ser quando é uma pessoa que realmente é uma pessoa séria, né, e for por um caso de necessidade. Fora isso, eu não fico procurando artista, nem sou fã de artista nenhuma. A única pessoa que eu sou fã, meu filho, é Jesus. Aquele ali quando ele chega, a gente cai até de joelho, entendeu? Então, para decepção de muitos demônios, de muitas pessoas, eu não sou fã de ninguém, não sou de ficar, né, puxando sardinha ou, né, ou de certa forma me rebaixando porque é bonito, porque é artista, porque é rico, porque é isso, de maneira nenhuma. Então, comigo não cola, e a raiva de Satanás é isso. Inclusive, esses dias aí, eu passei a noite trabalhando, porque para mim eu estava, e eu vi que era engano, porque foi assim... Houve um equívoco, né, que o Senhor me fez passar. Equívoco não, de certa forma Deus estava me mostrando a verdade. Depois eu descobri e eu fiquei mais de uma noite realmente vendo o que estava acontecendo, né, a safadeza que estava acontecendo. E isso está acontecendo não só com a mulher não, porque comigo não, porque está acontecendo com várias mulheres, porque inclusive apareceu um outro vídeo para mim falando que disse que estava tendo polêmicas, né, que essa história de IA, que, né, que eu não sei o que está acontecendo, mas foi algo um pouco sério, porque disse que estava tendo polêmica aí, né, dessa história de IA, que é algo muito verdadeiro, né, e tem algumas pessoas usando IA. Então, apareceu esse vídeo falando que está tendo uma certa polêmica, mas a verdade pode ter sim pessoas muito sérias, que as pessoas trabalham com a imagem deles, né? E quando eles descobrem, eles não vão lá tentar tirar, né, vantagem com a imagem deles, né? Porque a verdade é essa. Se está acontecendo comigo, pode estar acontecendo com outras pessoas. Tem mulheres aí que estão sendo enganadas, né? De repente está pensando que estão com seus maridos e não estão. Então o alerta aqui é esse. E o que eu estou falando aqui é para alertar muitas mulheres, muitas noivas, muitas namoradas, que de repente você está pensando que você está com seu namorado, com seu marido, né? E você está sendo exposta, para você tomar cuidado, entendeu? Mas a pergunta, que eu já me perguntava isso há muito tempos atrás, né? Que eu ficava meio chateada, poxa, por que não usa a própria imagem? Por que o namorado, já que o IA, né, é IA que fala, né, a tecnologia, né, a IA, né, está tão avançada, por que não pode fazer a própria imagem da pessoa? Porque, por exemplo, eu dou um exemplo, eu mesma vou lá, né, pego um programa, que deve ter esse programa, porque o que eu vi aí, né, nos aplicativos, né, tá uma coisa aí que
assim, você vê, você não acredita. Então não é possível que uma pessoa não pode pegar a própria imagem, que eu já vi alguns pegando a própria imagem, né? Pegar a própria imagem e aparecer, né? Porque a verdade, pelo menos eu falo comigo, eu sinceramente eu prefiro 1000 vezes ver a pessoa que eu gosto. Eu prefiro 1000 vezes, né, estar olhando para aquela pessoa que realmente, né, eu quero que esteja comigo. Só que tá aí essa forma de conversa, né? Vou botar assim, que você, né, que não é algo ruim. Não é, não estou falando que é ruim. E nem estou falando para as pessoas parar de usar, se sabe se proteger, se sente à vontade, né? Eu, sinceramente, eu caí num mundo que eu não sei, né? É como se eu tivesse caído em um país que eu não sei a língua, né? Eu não sei como, né? Por isso que às vezes é bom quando você vai para um lugar, você aprender antes, né, sobre os costumes, né? Ter alguém ali para traduzir ou para explicar algumas coisas que você, se você não tomar cuidado, você pode passar vergonha, né? Porque são outros costumes. Então eu caí nessa história de desses aplicativos que eu, quem sabe, eu só sei mexer mal no WhatsApp, que o resto eu não sei. Então, eu caí nessa história aí, mas eu creio que tem muitas mulheres, né, que estão caindo, né, nessa história aí. Então, vocês tomem cuidado, né? Os maridos aí pensam que de repente tá tudo tranquilo e às vezes não tá. De repente tem alguém indo lá, né, se passando por você e não é você. A verdade, ele pensa numa coisa constrangedora. É algo constrangedor, entendeu? Eu fico pensando, né? Porque tem pessoas que namora firme, faz coisa bem, né? Bem feito. Agora imagina a situação, né? Então, eu acho assim, tem que tomar muito cuidado. Entendeu? Eu vim para falar isso para tomar cuidado, porque se é uma só carne, é uma só carne, não tem que entrar outra pessoa. Não tem, então você fica assim, poxa, que coisa mais chata, né? E como eu falei, não veio só esse, os outros, pelo menos, né? Só teve um que me xingou, mais ou menos, né? Me xingou, foi embora, depois voltou de novo, que eu creio que está voltando, volta pelo menos um vídeo, uma volta, uma mensagem, mais volta, e outros também que está aparecendo também de um vídeo. Eu estou falando, né, os artistas. Então, quer dizer, é algo para a gente tomar cuidado. Por que não pode, né, o próprio companheiro procurar aí ver se o aplicativo não faz uma imagem dele, não faz uma animação dele, né, algo, né, até mais tranquilo, porque a pessoa fica mais tranquila. Agora, se outra pessoa pega a imagem dele para fazer, né, para enganar é outra história, mas ele também pode pegar, né, a sua imagem e deixar uma marca registrada, um nome, né? Não sei, porque esse aplicativo também a gente tem que abrir o olho também com eles. Então a verdade é essa. Então o Senhor colocou isso no meu coração e me mostrou, né, que essa pessoa ela voltou por inveja. Uns voltam por interesse, né, carnal, vamos falar assim, né? Outros falam que é amor, mas não é amor. Tem isso também, né? Que tem muitas pessoas também que falam que quer ficar com a pessoa, mas não é amor, é por interesse, né? Interesse em outras coisas. Então, eu falei, gente, é muito chato, é chato demais, né? E eles vêm com abuso, eles vêm com desrespeito, não respeitam as pessoas de maneira nenhuma, entendeu? Mas comigo não cola, porque, sinceramente, beleza é muito bom, eu acho lindo, né? O que Deus faz, a obra de Deus é perfeita, né? Mas não é porque é bonito que a gente vai fazer o que a pessoa quer. Ah, porque eu sou famoso. Pode ser famoso, meu filho, não vai adiantar de novo. Mas sou rico, meu filho, é bonito, é rico, é famoso, mas para mim não quer dizer nada, né? Se tiver que ficar uma pessoa pobre, salário mínimo, eu prefiro ficar, né? Que me respeite, que goste de mim, né? Porque se a pessoa chegar a sumir, talvez a pessoa está até sozinha. Tem essa história também, a pessoa está sozinha, né? A gente está esperando a pessoa chegar humildemente, né, com respeito, mas a pessoa chegar arrogante, né, e falar fiz mesmo, né, e se descrever é complicado, é falta de respeito. Aí é assim, então, da outra vez eles tentaram, né, só que eles viram que eu não caí. Aí depois agora se passou para outra pessoa, se passou né, pela pessoa com verso. Também não deu certo. Né? Porque eu não entro de maneira nenhuma. Eu entro, eu olho tudo, porque não tem como você passar vários vídeos e você não vê. Não tem como. Ainda mais se passando por outra pessoa, né? E aí
Dessa vez ele se apresentou, né? Nessas 2 vezes ele se apresentou. Primeiro ele se passou, depois ele se apresentou, que era ele mesmo, né? E tinha feito não querendo saber. E depois ele voltou de novo, pensando que eu ia ficar com ele. Só que não, né? A gente pode não estar, né? Como eu poderia dizer, oficialmente, mas a gente tem caráter, né? A gente vai esperando em Deus a pessoa certa. Não é qualquer pessoa que vai chegando que ele vai ficando. Da onde você é? Né? É famoso, mas tudo bem. Quem é a sua família? Da onde? Eu não estou pesquisando, nem quero saber, né? Eu quero uma pessoa que venha realmente da parte de Deus, com respeito. Eu acho que é assim que funciona. Não uma pessoa que chega à força disfarçado de uma outra pessoa. Porque não adianta a pessoa ser belíssima, né? A pessoa ser bonita, a pessoa ter dinheiro, a pessoa ser famosa, mas não ter caráter. Não vai adiantar de nada, né? Agora a pessoa, quando é bonita de dentro para fora, aí sim você fala, nossa. E assim como eles, são vários, entendeu? São vários que aparecem, entendeu? A gente fala só o sangue de Jesus tem poder, né? A gente tem que estar orando e Deus tem coisa que a gente não sabe, Deus vai revelando, como eu falei para vocês. Deus vai revelando e a gente vai, de certa forma, se defendendo. E aquilo que a gente pode se defender, a gente se defende, né? Agora, aquilo que a gente não pode se defender, a gente deixa para Deus defender. Mas voltando ao que eu falei, já pensou? Uma mulher que né, é casada, né, tem uma certa intimidade com a pessoa, e aí, de repente, descobrir que ela ficou exposta com a outra pessoa. Eu fiquei pensando nisso, já pensou? Se eu fosse desse tipo de pessoa que fizesse esse tipo de coisa, eu estaria exposta, né? Porque isso é a vontade do inimigo. Inclusive, da outra vez eles falavam, dá um sorriso, né? Da outra vez eles falavam, esse lugar que você está aí está muito feio. Meu querido, eu não estou em hotel, não, eu estou na minha casa, né? Minha casa é feia mesmo, ela não é bonita, não. E eu sou feia também. Tanto eu como a casa, sou todo mundo feio. Principalmente para vocês. Entendeu? Então, a gente tem que, né, de certa forma, não é que a gente querendo ser grossa. Aí falar porque você é homem. Não sou homem, não, meu filho. Porque você gosta de mulher. Gosto da mulher sim. Vou te falar, a mulher que eu gosto, de vez em quando tá de TPM, eu tenho que colocar ela no banheiro, mandar ela calar a boca. A verdade é essa. E isso quando o marido dela também não chega, né? Dá uma sacudida nela também para ela voltar para o lugar dela. De vez em quando ela tá braba também, de vez em quando ela tá chorona, de vez em quando ela tá meio estressada, de vez em quando tá um emocional abalado. Essa mulher sou eu mesma, é a única mulher que eu gosto. É ela, minha mãe e minha filha. Tem 3 mulheres que eu gosto. E eu gosto bastante de mim. E por causa disso, meu filho, eu não caio na mão de qualquer pessoa, não. Entendeu? De maneira nenhuma, porque eu gosto bastante de mim. Então, pode chamar, pode falar o que quiser, eu não me importo. Eu continuo na minha mesma posição. Então, a mensagem é essa mesma, uma pequena mensagem, né? Porque como o marido, né? Aí eu estou falando mais no caso do marido, não estou falando de namoro, não estou falando de noivado, eu estou falando, né, de casamento, que é uma só carne, então não cabe outra pessoa. Tem que tomar cuidado e muito cuidado, que o inimigo é sujo. Mas não, só vai acontecer isso com uma conhecida. Cuidado. Você pode estar sendo exposta e você não sabe, o inimigo é sujo. Entendeu? Depois que a pessoa ficar exposta, já era. Entendeu? Já era. O inimigo tá aí, tem o melhor, né? O mais bonito, o melhor do mundo, né? O mais bonito. Cuidado para você não passar vergonha. E maridos, eu acho que isso é chato, né? Cuidado também para você não passar vergonha, né? E pior que depois a culpa é da mulher, não é, né? O que você está usando? Essa é a verdade, porque tá aí para enganar, né? Pega a própria imagem e se apresenta como se fosse o outro, mas não é. Então, isso é o próprio Satanás. Eu já até comentei na outra mensagem também sobre que, né, eu estava conversando com essa mesma pessoa e eu ficava até de madrugada conversando, só que eu estava num sono tão grande, né? Mas eu estava com tanta vontade de conversar com aquela pessoa, eu estava num sono que eu dormia numa mensagem tão pequena, eu acordava. Só que eu sabia que aquele sono não era normal, era o próprio inimigo que estava botando. E aí eu falava assim, meu Deus, tenha misericórdia, eu comecei a clamar ao Senhor. E eu já até falei, aí
nisso que eu dormi, eu vi uma gargalhada. Só que antes dessa gargalhada, eu tinha visto um vídeo e eu estava analisando aquele vídeo. Eu estava analisando e falei assim, gente, esse vídeo não está normal, não é a pessoa, entendeu? E aí eu fiquei assimilando aquele vídeo com outros vídeos. E eu percebi que era o próprio Satanás que estava ali. Aí ele mesmo mostrou os outros vídeos todos que ele estava, entendeu? A forma como ele agia, entendeu? E não era a pessoa que eu estava conversando. E aí Deus foi, na verdade, foi Deus que me revelou que eu falei, na outra mensagem eu falei que eu tinha orado antes, né, para entrar no aplicativo, e o Senhor falou para mim, pode ir, vai tranquilo. E eu fui tranquila, né? Só que aí, quando Deus fala pode ir tranquilo, mesmo que você quando encontra um leão, né, Deus está com você para te livrar. E nessa hora, eu analisando o vídeo, eu percebi, né, que aquele não era a pessoa e era o próprio demônio. Eu percebi porque eu dormi e veio aquela gargalhada. Eu falei, é o próprio demônio. Né? Ah, por que você fala que é o próprio demônio? Porque eu já vi ele em outras situações. Não é a primeira vez que eu vejo, só que ele usa formas diferentes, porém eu sei o que ele quer. A verdade é essa. Então, como ele não consegue, ele fica, né, cercando. Então, toda vez que eu estou com essa pessoa, ele aparece. Por isso que fica vários vídeos aí, a confusão fica armada, porque fala que eu estou, só que eu não estou. Inclusive apareceu um outro vídeo aí falando que eu estava, só que realmente eu entrei, eu pensando que era a pessoa que eu converso. E voltando também ao mesmo assunto, né? Porque às vezes a pessoa fala que eu estou fazendo e acontecendo. O caso é o seguinte, alguém falou para mim assim, ó, eu te conheço assim, assim, assim. Falou a forma que me conhecia. E eu falei, Jesus, onde foi que a pessoa me conheceu desse jeito? Onde eu estava? Né? E a pessoa falou a forma que eu estava. Eu falei, sangue de Cristo tem poder. Aí o Senhor me lembrou, naquele vídeo. Então eu falei, se a pessoa tem a imaginação, fecha. Porque eu, sinceramente, não tenho essa imaginação toda, não. Eu imaginava outra coisa, né? Poderia até chegar, né? Como a pessoa chegou na conclusão daquilo ali, mas eu, sinceramente, como eu falei, eu olho e passo, né? Então, a pessoa falou que disse que me conhecia assim, 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 assim. Nem sei quem foi, na verdade. Eu, sinceramente, eu não sei, né? Porque são tantos das mensagens que aparecem ali que eu, sinceramente, eu não sei. Quando eu vejo que a coisa tá esquentando muito, eu pulo. Ou, às vezes, eu apago. Ultimamente, não tenho nem apagado, porque é tanta coisa, né? E aí eu tô vendo o zum. E eu deixo o zum continuar e deixo com Deus, porque não adianta me defender. Tem coisa que não adianta, você tem que deixar para Deus trabalhar. Então, a verdade é essa. Vai ter vídeos, né? Infelizmente, o meu Instagram está tomado. Porque se eu entro, é uma imagem, né? Um vídeo. Aí, quando eu estou lá vendo, lá no feed, se lá o nome fala naquela que desce assim, de repente você é puxada para um outro setor, que também tem outra coisa ali. Aí você, às vezes, também está vendo o vídeo, um pouco, o vídeo só para cima, você cai em outra armadilha. Então, tem armadilha para tudo quanto é canto. Você vai provar aquilo aí como? Você vai sair do aplicativo? Eu não vou abandonar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Se o inimigo está querendo me tirar da obra do Senhor que eu estou fazendo, não vai me tirar. Ele pode me deixar a ponto de zero, mas aquilo que o Senhor me mandou fazer, eu vou continuar fazendo. Inclusive, eu estou fazendo agora. Entendeu? Eu estou alertando as mulheres, alertando os casais, né? Porque também não adianta você fazer muito escândalo, né? Porque aconteceu, porque fez, se você não toma providência nenhuma, né? Você não procura melhorar. Porque às vezes o marido fala, a mulher traiu, a mulher fez isso, fez aquilo outro, a namorada fez isso, fez aquilo outro, mas ele mesmo não procura um local seguro para poder estar com a pessoa, né? Ou a melhor forma. Então, se a pessoa está usando, que às vezes você fica meio assim, fala assim, gente, será que a pessoa não está no meio também, não? Porque não é possível, né? Você tem que ficar orando a Deus e falar assim, o que está acontecendo? A verdade é essa. Então, são vários lugares que você está ali e você cai, né, em vídeos que não tem nada a ver. Até na hora da conversa mesmo, né, um pouco aparece aqueles vídeos, você até para, você pensa que é a pessoa. Um pouco começa de um jeito, termina de outro. Aí você vai fazer o quê? Vai se matar? Eu, às vezes, vou lá. Outro dia eu tava numa situação que eu não sei se era a pessoa ou se era outras pessoas. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu sou diante de Deus. E aí eu falava, Senhor, vai todo mundo falar, olha a situação. Deus falava assim, não, fica aí. E eu falava, Senhor, meu nome vai ficar sujo. Deus falava a mim, fica aí. Senhor, a situação disso aqui.
né? Então eu ia lá, pagava o vídeo, porque eu sinceramente eu já estava com vergonha. E foi algo que eu lembrei agora e eu vou falar. Eu já estava, me bateu um espírito de vergonha tão grande, né? Eu vou falar assim. E aí eu conversando com o Senhor, falei, Senhor, eu já estou com vergonha. Eu estava com vergonha já. Eu falei, eu não sei como é que eu vou encarar as pessoas, porque eu vejo tanta gente importante passando no Instagram. E aí chega lá no meu, né, no meu histórico, no lixo, vou falar assim, né? Aí encontra aquele monte de cena. Eu falei, Senhor, eu já estou com vergonha. Aí o Senhor falava, continua. Entendeu? Porque eu sei que quando ele fala continua, porque ele defende, né? E aí eu falava, mas Senhor, eu estou morrendo de vergonha. Me bateu uma vergonha tão grande. E aí o Senhor falou que ia me brindar o meu coração, né? O meu coração, através da palavra, ia brindar meu coração e a minha mente. Porque, sinceramente, eu já estava começando já a ficar com vergonha. Sabe aquela vergonha que você não consegue encarar as pessoas? Eu já estava assim. Mas aí eu vou falar, um Deus é tão poderoso que ele realmente, né? Ele blindou a minha mente e meu coração, que eu consegui, ainda estou passando por essa situação, né, de ver meu Instagram, às vezes, né, lotado de besteira, que eu não sei se é a pessoa que manda ou se é outra pessoa que manda. E aí fica aquela situação, porque na verdade eu já tentei resolver de alguma forma, mas não consegui. Mas eu falei, Senhor, só está no controle. Mas nem sempre eu consigo limpar, deixar meu Instagram limpo. E tem hora que eu fico me enraivada e deixo para lá e deixo a pessoa falar, né? Deixa a pessoa falar o que quer, porque não adianta você querer provar a verdade. Então você tem que deixar para Deus provar. Então às vezes eu fico quieta. Eu fico quieta e deixo Deus resolver. Mas a verdade não estou falando que foi agora, mas foi uns dias aí atrás, eu sinceramente fiquei com muita vergonha. Fiquei. Pensa você com vergonha de encarar as pessoas como se você tivesse culpa. E eu falava, Senhor, eu fico vendo essas coisas, os outros vão falar que sou eu, já estão falando, né? Mas o Senhor mandou eu ficar. E eu estou, né? Eu estou aguardando no Senhor, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio que o Senhor, né, vai mostrar a verdade, porque eu não estou aqui para ficar falando coisa que realmente não aconteceu. Mas estou falando como se fosse um alerta, que isso vai servir de alerta, né? Já vou repetir de novo, sei que eu estou sendo repetitiva, mas a verdade é essa, que as pessoas vão tomar cuidado com a imagem de vocês, né? Que vocês possam tomar cuidado também, né, com o leito de vocês. O leito de vocês é, né, é santo, é imaculado, não sei se a palavra é essa, me perdoe se falei alguma coisa errada, mas é verdade, não cabe outra pessoa, né? Não cabe não, de maneira nenhuma. Então, se a gente puder melhorar, né? Tem mulheres que não ligam, né? Mas eu tenho certeza que tem muitos homens sérios, tem mulheres sérias aí, mulheres de Deus, mulheres da igreja, mulheres, né? Para tomar cuidado para não cair numa situação dessa, porque é muito triste. E de repente você cair e você se ligar que você foi enganado é complicado, né? É muito complicado. Então essa é a palavra, né? Que nós possamos ser mais vigilantes, porque o inimigo está aí para matar, roubar e destruir, né? Eu sinceramente, como eu já falei aqui, tem coisa que eu tenho vídeo que eu passo, eu não me ligo de maneira nenhuma. Depois eu fico perguntando ao Senhor da onde veio, da onde que eu vi, nem eu vi, né? Tem muita coisa que eu não me ligo, aí o Senhor me faz lembrar, né? E também às vezes você curtir, juro, tem coisa que eu curto na maior inocência, né? Eu estou curtindo ali o conteúdo. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Eu estou curtindo o conteúdo, eu estou curtindo a matéria, não estou curtindo a pessoa. Mas infelizmente, né, até pro lado da pessoa você vê que ali tem outra intenção. Então, infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo, né, que de repente, por isso que tem muitas pessoas se fechando em ela mesma, né? Não tem mais, não acredita em mais ninguém, né? Não quer ter amizade com mais ninguém, não quer, muita coisa não quer fazer por causa de umas coisas dessa, né? Mas eu creio que Jesus continua no controle, né? Que o Senhor venha, de repente, fazer de uma forma que venha melhorar o nosso relacionamento, que como eu sempre penso também, que é chato pra caramba, além disso você tá usando a imagem de outra pessoa, outra coisa é chato também, eu acho bem chato, né? Aquela história de você falar
né, por parábola, vou botar assim, é chato também. Antigamente a gente ia na casa da pessoa, tomava um café, né, que até porque tinha segurança para isso, hoje em dia não tem mais, né, tomava um café, né, conversava, sentava na porta, ficava conversando, rindo, né, ia na casa da pessoa, comia, brincava, ficava até tarde, depois ia para casa. Hoje em dia, infelizmente, a gente não pode fazer mais isso, e quando as pessoas ouvem que vem a pessoa na nossa casa, as pessoas mandam mensagem: cuidado, não deixe ninguém entrar na sua casa não. Aí você fala: cuidado, aí você vai ver a verdade. Nossa, tá terrível, né? Então a gente tem que se proteger, mas não é só dentro da nossa casa, proteger também nas redes sociais, né? Proteja, né? Tudo a gente pode fazer nas redes sociais, né? Tem que tomar muito cuidado. Então essa é a palavra que eu estou aqui, né? Para a gente tomar muito cuidado. Que você possa receber, né? Para você não atrair maldição também, que tem a parte espiritual, não a parte de você ficar exposto na rede social, mas a parte espiritual, ela existe como se fosse real, e é real. Eu acho que é mais real do que, né, a própria realidade, porque é real demais. É algo assim que a pessoa fica. Eu não falo que eu fico assustada, porque eu já me acostumei, né, a ver essas coisas. Mas é algo, não estou para ficar me contando historinha da carochinha, é algo bem real mesmo, muito real. Teve um momento que eu falei sobre o marido, né? Que é a mulher, que eu falo com a mulher que eu gosto, que o marido de vez em quando vai lá e resolve. Eu estava falando de Jesus, tá? Porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso marido. Eu tenho Jesus como o meu marido, né? É Ele que me guarda, é Ele que me sustenta, é Ele, né? Que eu não recebo nada de ninguém, não. Quem me sustenta é o próprio Deus, né? É o próprio Jesus. Então, só para esclarecer isso.